A paz do Senhor a todos. 15 anos de igreja evangélica, o chamado em Porto Ferreira. E nós só temos que agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito e por estar conosco em todo o tempo, em meio a tantos desafios que estava diante de nós. Eu posso dizer que no começo foi tudo tão difícil para nós. Muitas barreiras se levantavam, tentando nos impedir a prosseguir. Em tantos momentos nós sentimos o cansaço dos desafios, do caminho, mas louvado seja o nome do Senhor. E conosco sempre esteve e está uma pessoa maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo. Inúmeras vezes, diante de desafios, Ele nos levava a lembrarmos da palavra do Senhor. Quando nós sentíamos cansado, o Espírito Santo então ministrava a nós em Mateus capítulo 28, verso 11. Mateus capítulo 11, verso 28, desculpe, está escrito: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E realmente nós podemos falar hoje com segurança e sentir o descanso que vem do Senhor. Não é somente um descanso físico, mas um descanso na alma, no nosso espírito, no nosso ser, que nos fortalece a avançar confiantes em Deus. Em tantos momentos, nós olhávamos para situações diante o desafio de construirmos uma casa de oração para a adoração do nosso Deus, e nós fazíamos em meio a situações algumas perguntas, porque os desafios eram grandes. Mais uma vez o Espírito Santo nos trazia lembrança a palavra do Senhor. Salmo 46, verso 10, nos diz a palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu compreendi então que o aquietar não era sentar em uma cadeira confortável, em um lugar aconchegante, e esperar as coisas acontecer com tranquilidade, não. O aquietai no Senhor, eu entendi que era: Miguel, tire do teu coração todos os pontos de interrogações, tudo aquilo que luta ou procura colocá-lo em uma situação que você não venha confiar no meu agir. Então, eu limpava o meu coração e, nesses momentos de desafios da construção dessa casa de oração, eu entendi que eu precisava, juntamente com o corpo de obreiro que comigo está, ajudando no exercício do governo da igreja, a confiar inteiramente no Senhor. O versículo 11 diz: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. E quando a gente olhava e humanamente falando, não tinha recursos, não tinha o que fazer humanamente falando, nós entendíamos então o que está escrito ainda no versículo 11 do Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Deus foi nos dando vitórias, e entendemos que ter fé, fé sobre fé, ter fé todos os dias. E hoje eu posso dizer e falar o que é ter fé todos os dias. Nós tínhamos uns sonhos e Deus fez muito além. O Senhor nos presenteou em 4 anos um templo amplo, aonde hoje tem toda a estrutura de receber as famílias para celebrarem ao Senhor. O Senhor nos abençoou com espaço de escolas bíblicas confortáveis, aonde ali pelos domingos de manhã são ensinados a palavra de Deus às crianças, aos adolescentes, aos jovens, às famílias, aos casais. E eu louvo a Deus por tudo isso. Pastor Miguel, o que o senhor tira de exemplo
Nesses 15 anos de ministério, Lucas capítulo 9, verso 62 diz que quando nós colocamos a mão no arado, não se deve olhar para trás. Eu posso dizer que a palavra-chave de tudo isso é perseverança. Quando o homem entende os propósitos de Deus, entende o que Deus há de fazer através das nossas vidas, mesmo que surjam tantas situações contrárias, mas nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, isso nos leva a ser perseverante, porque Deus ele é maior de todos os desafios. Pastor Miguel, o que o senhor poderia falar a respeito do ministério chamado hoje? O ministério chamado hoje é uma igreja firmada nas doutrinas bíblicas. Ela tem uma marca nos seus cultos, que é a manifestação da presença do Espírito Santo. Um altar que se fala sobre o pecado, as suas consequências. Um altar que fala sobre Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, e o teu sangue purifica o homem de todo o pecado. Um altar que fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Uma igreja que não visa uma riqueza material. Para mim, a grande riqueza da igreja chamada e a tua grandeza é a presença notória de Deus no meio da igreja. Nós aprendemos a viver na dependência de Deus, e eu espero sim um retorno para a igreja chamada. E esse retorno das nossas dedicações é que Deus sempre esteja conosco nessa caminhada. E eu posso dizer com toda a segurança, para mim, para o corpo de obreiros que me ajuda no exercício do governo da igreja, que de tudo isso, a maior bênção, a maior riqueza é as pessoas. A função da igreja é levar salvação às famílias, às pessoas. E eu tenho para mim que as pessoas é o maior bem para o Senhor. São importantes para Deus e importantes para nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos falar com toda a segurança. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Eu posso dizer que o ministério chamado e a sua edificação em construção, ela é uma predação através do material para todos aqueles que tiveram chamado de ser obreiros do Senhor. Nós começamos do zero. Não tínhamos em nós um recurso para edificar a construção da congregação desse ministério. Mas eu sempre entendi que nós tínhamos a fonte de tudo aquilo que nós precisávamos para edificar essa construção em tão curto tempo, em 4 anos, a presença de Deus. Sou muito grato a Deus, porque agora o Senhor já nos deu um outro desafio. E mais uma vez o Senhor falou comigo: não te preocupe, porque já coloquei em tuas mãos. Estamos agora, muito em breve, entrando em mais uma construção, uma edificação, aonde será um local de retiros, um local exclusivamente para buscar a face do Senhor. Um local que terá os dormitórios, banheiros, cozinha, um espaço para ministrações da palavra de Deus, orações, local de batismo. E eu sou muito grato a Deus, porque o nosso grande interesse é oferecer para a igreja e para a população de Porto Ferreira e região um local onde as pessoas vão ter grandes experiências em sentir a presença de Deus e ser curado dos males e das enfermidades da alma. Que Deus possa se agradar de nós em todo o tempo, na nossa dedicação, porque tudo que estamos edificando, construindo, fazendo, é para a glória de Deus. A Ele seja a glória, o louvor e a adoração, porque o domínio, o poder, a majestade e o senhorio a Ele pertence. Que Deus os abençoe e muito obrigado por fazerem parte da história desse ministério. Ao Senhor seja dada toda a glória. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.